Fala galera que nos acompanha aqui no Instagram, beleza? Bom dia, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, deixa eu chegar perto para enxergar quem tá aí. Galera tá entrando aí, a Catherine tá por aqui, o Silva Filho 22 acabou de entrar, a Laís Brito tá chegando por aqui também. Vamos embora, vamos chegando. Bom, hoje é quinta-feira, 9h pouca da manhã, tô aqui nos estúdios JUS 21 em Recife, gravando aula para as turmas novas de pós-graduação. Eu estou gravando um novo módulo de crimes em espécie aqui, de parte especial, para as novas turmas de pós-graduação do JUS 21, que serão lançadas aí no final do mês de outubro, comecinho do mês de novembro. E como vocês sabem, sempre que dá, uma vez por semana, pelo menos, eu tento fazer um estúdio aberto JUS 21. Ah, BGG, eu sou novo aqui, primeira vez que eu estou chegando, eu não sei que porra é estúdio aberto JUS 21. Eu transmito para vocês a gravação, transmito ao vivo aqui pelo Instagram, a gravação de um trechozinho da aula aqui, de um bloco da aula que eu estou gravando nos estúdios JUS 21. Cada aula nossa aqui, ela tem em média 4 blocos de 30 minutos. Então todas as vezes que eu venho aqui no estúdio, eu gravo em média 2 horas de aula, tá certo? 2 horas e meia, dependendo do curso. Mas o padrão da pós aqui são 2 horas de aula, cada aula com 4 blocos, cada bloco com 30 minutos. Então, eu estou gravando especificamente agora aulas sobre homicídio qualificado, mais especificamente sobre a qualificadora do feminicídio. De todas as hipóteses de qualificação do homicídio, a que mais cai em prova de concurso, carreiras policiais, enfim, e a que mais suscita dúvida do pessoal é a qualificadora do feminicídio. Então, como eu estou falando sobre feminicídio e vou começar o segundo bloco da aula de hoje, eu achei bem pertinente transmitir isso para vocês. Até porque, mesmo que o seu foco não seja pós-graduação, o que eu vou falar agora serve para o OAB, o que eu vou falar agora serve para concurso das carreiras policiais, serve para tudo. Então, faça de conta que você está aqui dentro dos estúdios do JUS 21, faça de conta que você é meu convidado especial e está aqui acompanhando em loco, acompanhando ao vivo, e aproveite aí o que a gente tem para conversar sobre essa qualificadora do feminicídio durante os próximos 30 minutos, beleza? Bom dia, Valquíria, vi que a Valquíria acabou de entrar. Durante a transmissão, durante a gravação, eu não tenho como interagir com vocês. Eu sempre peço que vocês vão sentando o dedo no like aí, que eu vejo que está subindo e eu sei que vocês estão acompanhando, porque eu tenho que dar atenção às câmeras. Mas quando eu terminar a gravação desse bloco, aí eu volto e interajo um pouquinho com vocês, beleza? Então o tema aqui é qualificadora do feminicídio, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, combinado com o parágrafo 2º-A, inciso 1 e inciso 2, beleza? Se organizem aí, Beto, podemos? Sim. Então vamos embora, Beto. Simbora, crianças! Então agora que vocês clicaram na segunda parte da aula de hoje, deixa eu repetir a problemática aqui que eu levantei, dizer qual o posicionamento que eu acho que é o mais pertinente a ser seguido e demonstrar o porquê desse posicionamento, claro, não porque é o que eu acho, eu deixo de achar, mas por ser um posicionamento baseado em ADI do STF. Nós já entendemos que a qualificadora do feminicídio presume que o sujeito passivo do crime seja uma mulher. Nós já entendemos que a doutrina se debruça sobre a conceituação de mulher, se o que deveria ser levado em consideração é o gênero natural, o sexo de nascimento, ou o gênero social, a questão da autoidentificação de gênero. E como eu disse, em que pese uma série de outros ramos do ordenamento jurídico já tenham evoluído em passos mais largos nessa discussão, o direito penal ainda está aquém, o direito penal ainda está ali na metade do debate. Então, para fins de prova, qual é o posicionamento que eu recomendo que seja adotado por vocês? Insisto, não por ser o que eu acho certo ou errado, o que eu penso ou deixo de pensar, não está em jogo aqui, mas porque é o posicionamento decorrente de intelecção de ADI julgada pelo Supremo Tribunal Federal, de ação declaratória de inconstitucionalidade que foi apreciada pelo STF em 2018 e que continua válida até o presente momento. Eu recomendo que, se você tiver dúvida
quanto à identificação da vítima para fins de manifestação da qualificadora do feminicídio, você não tem ali como saber, você não tem a certeza se é um homem ou uma mulher, você deve recorrer ao assentamento do registro civil. Nessas situações onde haja dúvida quanto à identificação de gênero da vítima, para se saber se aplica ou não a qualificadora do feminicídio, você deve observar o assentamento do registro civil. Você deve observar o sexo que consta no registro civil da vítima. Independentemente, e isso é muito importante, independentemente de ter sido ou não realizada cirurgia de mudança de sexo. As pessoas estão muito ainda com aquela ideia, que hoje já é uma ideia, pela nossa jurisprudência anacrônica e ultrapassada, o seguinte: só tem como um homem ser vítima do feminicídio, um homem que tenha genitália masculina de nascimento, se ele fizer cirurgia de mudança de sexo para poder ser considerado como mulher. Isso não procede mais. O STF já bateu o martelo que é possível a alteração do registro civil, mesmo que não tenha acontecido a cirurgia de mudança de sexo. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Supremo Tribunal Federal. É possível que haja a alteração do chamado assentamento do registro civil quanto ao gênero, ainda que não tenha cirurgia de mudança de sexo. Então, sendo muito pragmático, pensando muito na realidade fática do direito penal, imagine só que você tem uma vítima, uma pessoa que foi morta por um companheiro ou uma companheira. Essa pessoa tem genitália masculina, mas no seu registro civil, o que você tem como indicação de sexo é o sexo feminino. Você deve sim, eu estou afirmando, você deve sim considerar que há, naquele caso, a qualificadora do feminicídio. Eu vou dizer de novo, bem devagarzinho, para não ter perigo de você errar um troço desse na hora de uma eventual prova. Se você se depara, claro, eu estou tratando aqui de situações limites, tá? Se você se depara com a seguinte situação: a pessoa, ela tem genitália masculina, mas no seu registro civil de nascimento, que se posterga para a carteira de identidade ou a carteira de habilitação, consta que o seu sexo é feminino, aquela pessoa pode ser considerada como vítima do feminicídio. O STF disse que nós não levamos mais em consideração a genitália, mas sim o que consta no assentamento de registro civil, porque é possível a alteração do gênero no registro civil, mesmo que não tenha ocorrido cirurgia de transexualização, cirurgia de mudança de sexo. Da mesma forma, seguindo a mesma lógica do raciocínio, nós temos que fazer uma outra colocação. Vamos imaginar aqui que você se depare com a seguinte situação hipotética. Você tem uma pessoa que foi morta por um companheiro ou uma companheira. Essa pessoa, ela se veste ou se vestia como mulher, ela tinha trejeitos de mulher, ela era identificada socialmente como mulher, mas na hora de se fazer o exame de corpo de delito, ela tem genitália masculina. E aí, ao se consultar o seu registro civil, no assentamento civil, o sexo que consta é o sexo masculino. Esta pessoa pode ser considerada como vítima de feminicídio? Segundo o STF, não. Segundo o posicionamento que o direito penal adota, a resposta é não. Foi aquele caso famoso porque ganhou muita repercussão em redes sociais, daquela transexual chamada Dandara. Criou-se um debate, surgiu um debate muito grande de por que é que não foi reconhecido o feminicídio naquele caso da transexual Dandara, que foi morta por uma companheira, um companheiro, não recordo ao certo. E a explicação é que, em que pese ela ter trejeitos femininos, ela se identificar socialmente como mulher, ela tinha genitália masculina e o seu registro de nascimento constava que ela era do sexo masculino. Então veja, se você se depara com uma vítima que tem genitália feminina e registro feminino, não tem o que discutir.
Ela pode ser vítima do feminicídio. Agora, se você se depara com uma vítima que tem postura social de mulher, essa vítima ela tem trejeitos femininos, mas ela tem genitália masculina, aí você tem que olhar o registro dela. Se o registro civil dela fizer constar que ela é homem, descarte o feminicídio, pelo menos para a realidade do direito penal. Se o registro fizer constar que ela é mulher, é possível a qualificadora do feminicídio. Muitos dizem que essa posição não é a mais justa. Eu, particularmente, concordo. Eu não acho que seja a mais justa, mas é a posição que o direito penal hoje adota. Sempre que existir dúvida quanto ao gênero da pessoa, o que deve ser elemento de esclarecimento dessa dúvida é o registro do assentamento civil. E como aqui nós sempre matamos a cobra e mostramos o instrumento com o qual matamos o réptil, não adianta dizer que isso deriva do STF. Eu tenho que mostrar o julgado sobre o qual todo esse raciocínio é criado. E aí, como eu disse, nós estamos nos referindo a uma ADI, a uma ação direta de inconstitucionalidade. Beto, bota em tela, por favor. Nós estamos nos referindo à ADI 4275, processo originário do Distrito Federal. Essa ação direta de inconstitucionalidade teve como relator originário o excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio Melo, que já é aposentado do STF, e o relator para o acórdão foi o excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin. E foi julgado pelo Pleno, como todas as ADIs, no dia 1/3 de 2018. Ah, Giovanni, mas é uma ADI de 2018, mas continua válida até o presente momento. E aqui vale a pena nós observarmos alguns pontos específicos desta ADI 4275. É uma ação direta de inconstitucionalidade que versa sobre direito constitucional e registral, assentamento do registro civil, pessoa transgênero, alteração do prenome e do sexo no registro civil, possibilidade, direito ao nome e ao reconhecimento da personalidade jurídica, liberdade pessoal, honra e dignidade. E, prefixo negação, inexigibilidade. Não é exigível cirurgia de transgenitalização ou realização de tratamentos hormonais ou patologizantes. E aí vem alguns trechos, tá? Eu separei só alguns trechos da emenda. No começo o relator diz: o direito à igualdade sem discriminação abrange a identidade ou expressão de gênero. A identidade de gênero é a manifestação da própria personalidade da pessoa humana. E, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante com aquela que foi designada ao nascer, por autoidentificação firmada em declaração escrita desta sua vontade, dispõe do direito fundamental subjetivo a alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e laudo de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade. A ADI, então, foi julgada procedente. Caso você deseje se aprofundar no tema, eu recomendo que você leia lá a ADI. Eu só separei aqui os tópicos mais relevantes do relato do ministro Marco Aurélio Melo. Então perceba, com base nessa ADI, se houver dúvida quanto ao sexo, ao gênero da vítima, você vai recorrer ao que está no registro civil. Se a pessoa tem todas as características de homem, mas no registro civil diz que ela é mulher, você vai considerar o gênero mulher e vai poder aplicar a qualificadora em análise, que é do feminicídio. Se a pessoa tem todas as características de mulher, mas no seu assentamento civil diz que ela é homem, a qualificadora não se manifesta. Giovanni, é o melhor caminho? Entendo eu que não, mas é o caminho seguido pela nossa jurisprudência e é o caminho que eu recomendo ser adotado por vocês, caso isso lhe seja arguído em prova. Tá bom? Um outro detalhe, já que nós estamos falando de jurisprudência sobre o tema, um outro detalhe que tem sido objeto de muito questionamento de forma mais recente é: o reconhecimento do feminicídio demanda da caracterização, no caso concreto, da vulnerabilidade da mulher? Interrogação.
Eu tenho visto muitas pessoas fazendo a seguinte alegação em teses de defesa quando o réu está sendo acusado de feminicídio. E a alegação é o seguinte: em que pese o companheiro, em que pese o marido, o namorado, ter matado a companheira, a esposa, a namorada, esta não poderia ser considerada como vulnerável. Então não haveria a qualificadora do feminicídio se não fosse demonstrado pela acusação que a mulher era vulnerável. Essa tese, inclusive, estava ganhando muita força nos últimos anos. Era uma tese que estava já sendo usada tanto na primeira fase do rito do júri, na fase instrutória, como também estava sendo arguída na sessão plenária. Já tinha muita gente dizendo: olha, você não tem como reconhecer a qualificadora do feminicídio porque o pleito acusatório, o parquet, não demonstrou que essa mulher era vulnerável, essa mulher era igual, não tinha vulnerabilidade. Bom, para fins de prova e para fins, eu diria até, da realidade do dia a dia do direito penal, eu não recomendo que essa tese seja adotada. O STJ tem entendimento de que, para fins de caracterização de violência doméstica contra a mulher e o feminicídio, como eu disse no bloco passado, presume que a mulher seja morta num contexto de violência doméstica ou, pelo menos, de descaso e preconceito em relação ao gênero feminino. E o STJ tem entendimento de que a vulnerabilidade da mulher em situações que envolvam violência doméstica, onde se aplique direto ou subsidiariamente a Lei Maria da Penha, presume-se que esta vulnerabilidade seja de natureza absoluta. Ou, em outras palavras, segundo o STJ, para que você demonstre a caracterização de contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não é preciso, de novo, não é preciso a demonstração fática, concreta, efetiva de que a mulher seja vulnerável. Essa vulnerabilidade e essa hipossuficiência da mulher é presumida, segundo o STJ, de forma absoluta. Então, essa tese de que só haveria a qualificadora do feminicídio se houvesse a efetiva demonstração de que a mulher era vulnerável na relação, essa tese não tem respaldo jurisdicional. Essa tese não encontra respaldo na jurisprudência. A jurisprudência, na verdade, é em sentido contrário. É no sentido de que não é preciso se demonstrar a vulnerabilidade da mulher em nenhum caso de violência doméstica, ao que dirá para caracterizar a qualificadora do feminicídio. Essa vulnerabilidade ela é presumida de forma absoluta. Eu conheço alguns doutrinadores que tecem duras críticas a esse posicionamento. Uma boa parte da doutrina acha que a vulnerabilidade deveria ser aferida caso a caso. Mas, como eu disse, aqui nós sempre devemos mostrar qual o posicionamento jurisprudencial mais recente e dominante, e eu sempre recomendo que você siga esse posicionamento jurisprudencial. Então, no caso aqui, o STJ diz taxativamente: o reconhecimento do feminicídio ou qualquer situação aonde envolva violência doméstica e familiar contra a mulher não demanda da demonstração de vulnerabilidade. Eu tenho até um julgado sobre isso aqui, um dos julgados mais didáticos, eu diria, sobre o tema, para apresentar a vocês. É um agravo regimental no recurso especial, agravo regimental no RESP, número 19.31.918. 19.31.918, o processo originariamente é do estado do Goiás. O relator é o excelentíssimo senhor ministro Rogério Schietti Cruz, lá na 6ª turma, e o julgado foi publicado no dia 30/9/2021. E versa exatamente sobre isso: Lei Maria da Penha, violência doméstica familiar, presunção de vulnerabilidade da mulher. Eu separei aqui um trecho do relato do ministro Schietti, como sempre, muito didático. O ministro Schietti é sempre muito didático, é sempre muito professoral, então eu gosto muito dos julgados dele, e eu separei só um trecho, mas claro, se você quiser se aprofundar, vai lá no STJ e pega o julgado na íntegra. E num dos trechos o ministro diz: esta Corte Superior, ou seja, o STJ, entende ser
presumida pela Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. E o feminicídio presume um dos seus critérios de caracterização, o contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. Esse é o posicionamento do STJ e esse é o posicionamento que eu recomendo que seja seguido por vocês. Tá bom? Só mais um detalhe. Já que nós estamos falando dessas teses que não são aceitas na jurisprudência, me permita lembrar para vocês que aquela famigerada tese de legítima defesa da honra enquanto elemento de exclusão da qualificadora do feminicídio também é inaceitável, tá? O STF tem posicionamento consolidado em julgado relatado pelo excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli. O STF tem entendimento consolidado de que a alegação da tese de legítima defesa da honra em qualquer etapa da ação penal, se é crime de homicídio, crime doloso contra a vida, é rito do júri. Se é rito do júri, é um rito bipartido. Você tem a fase de instrução e a fase de sessão plenária, caso o réu seja pronunciado. Segundo o STF, segundo o relato do ministro Dias Toffoli, a alegação de tese de legítima defesa da honra, seja na primeira fase do júri, seja na segunda fase, na sessão plenária, diante dos jurados, gera nulidade do ato. É vedado, é proibido como elemento de desnaturação do feminicídio ou do homicídio como um todo, a alegação de legítima defesa da honra. Aquela história, matei a mulher porque fui traído, matei porque estava levando gaia, matei porque ela não me respeitou. Essa ideia nefasta, ultrapassada, obsoleta, de legítima defesa da honra não pode sequer ser arguída. Antigamente existia uma discussão que ela não podia ser arguída na sessão plenária. O advogado não podia, diante dos jurados, falar em legítima defesa da honra. Mas o entendimento mais atual do STF é que ela não pode ser alegada em nenhum momento da ação penal, sob pena de nulidade do ato. E se o advogado faz essa alegação e ele gera nulidade do ato, ele não pode reclamar depois dessa nulidade. Não pode reclamar da nulidade quem a ela deu causa. Isso é uma regra elementar da teoria geral do processo. Então fica essa dica adicional para vocês. Bom, mas agora chegou o momento de nós então vermos como é que na prática você vai caracterizar o feminicídio. Você já sabe quem pode ser sujeito ativo, já sabe quem pode ser sujeito passivo, já sabe que esse sujeito passivo, em sendo mulher, sempre será considerado vulnerável. E aí, como é que você faz para reconhecer a qualificadora? Como eu disse, o feminicídio presume que a mulher seja morta ou em um contexto de violência doméstica e familiar, ou em um contexto onde haja menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Parêntese. Muita gente me pergunta qual é a natureza desta qualificadora. Se a qualificadora do feminicídio é uma qualificadora objetiva, se ela é uma qualificadora subjetiva ou se ela é uma qualificadora híbrida. Como eu falei para vocês na aula passada, o STJ entende que a qualificadora do feminicídio é uma qualificadora de natureza objetiva. Então, esse é o posicionamento do STJ, esse é o posicionamento que a quinta e a sexta turma seguem. Eu, particularmente, ouso discordar. Eu acho que quando a mulher é morta em um contexto de violência doméstica e familiar, a qualificadora é objetiva. Já quando a mulher é morta por desprezo, menoscabo, preconceito em relação ao gênero feminino, a qualificadora seria subjetiva. Inclusive, grande parte da doutrina tem esse mesmo entendimento. Mas eu repito aquilo que nós comentamos ao passado. Eu, inclusive, mostrei o julgado para vocês.
para o STJ, o feminicídio é uma qualificadora de natureza objetiva. Beleza? Bom, então eu tenho duas formas de reconhecer essa qualificadora. A primeira delas é a mulher ser morta em um contexto de violência doméstica e familiar. Aí você diz, professor, onde é no Código Penal brasileiro que está definido esse contexto de violência doméstica e familiar? Não está. Você, para poder complementar essa hipótese de qualificadora, para você poder entender o que seria violência doméstica e familiar contra a mulher, você tem que consultar a legislação específica. E a legislação específica é a Lei Maria da Penha. Quem nos diz o que é violência doméstica e familiar contra a mulher não é o Código Penal. Então perceba que nesse ponto, esta norma penal é uma norma penal em branco. O seu preceito de caracterização da qualificadora precisa ser complementada por uma consulta à lei específica, que no caso é a Lei Maria da Penha. Mais especificamente, o artigo 5º da Lei Maria da Penha nos diz como caracterizar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ora, aqui você vai ter que fazer uma análise conglobante. Olha aí mais uma vez a tipicidade conglobante de Zaffaroni sendo utilizada. Você, para dizer que houve feminicídio, porque a mulher foi morta num contexto de violência doméstica e familiar, você vai ter que ir lá na Lei Maria da Penha, lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha, para ver o que é violência doméstica e familiar, o que seria contexto de violência doméstica e familiar. Então, observemos o texto normativo. Bota em tela, Beto, por favor. Artigo 5º da Lei Maria da Penha. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, é por isso que o homicídio entra aqui, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral ou patrimonial. Inciso 1. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Para o que nos interessa aqui, se uma mulher for morta por alguém com a qual ela tem um convívio doméstico, ainda que não haja vínculo afetivo, ainda que não haja vínculo de parentesco, vínculo de afinidade, a qualificadora do feminicídio estará presente. Por força do que está previsto no artigo 5º, inciso 1 da Lei Maria da Penha, vou dizer de novo, se uma mulher for morta por alguém com a qual ela tem um convívio no âmbito doméstico, ainda que não haja nenhum vínculo familiar ou afetivo entre ela e o agressor, a qualificadora do feminicídio se manifesta. Professor, eu não captei. Eu vou lhe dar um exemplo muito pragmático, tá certo? Eu tenho uma pessoa que ajuda a minha esposa cuidando da nossa filha. Eu tenho uma filha pequena que, por óbvio, precisa de alguém. Eu só posso sair para trabalhar, minha mulher só pode sair para trabalhar se alguém ficar cuidando. Então nós temos uma pessoa, na verdade são duas, elas se revezam cuidando da nossa bebê. E elas estão lá, bebê força de expressão, porque a menina já está começando a crescer. Elas se revezam dentro da minha casa. Eu saio para trabalhar, ela fica lá. Quando eu chego, ela ainda está lá. Ah, ela mora lá, ela dorme lá? Não. Elas trabalham em regime de 12 por 36. Uma trabalha um dia, outra trabalha outra. Mas dia sim, dia não, elas estão dentro da minha casa, convivendo, sentando à mesa com a gente e tomando conta do meu bem mais precioso, que é a minha filha. Eu não tenho nenhum tipo de vínculo familiar, nenhum tipo de vínculo afetivo, mas elas estão convivendo na unidade doméstica. Suponha que por qualquer motivo que o seja, eu matasse uma delas. Nesse caso, eu responderia pelo homicídio qualificado pelo feminicídio. Eu teria uma mulher sendo morta por alguém com a qual ela tem um convívio dentro de uma unidade doméstica. A caracterização da violência doméstica, nesse caso, seria o artigo 5º, inciso 1 da Lei Maria da Penha. Vamos imaginar uma outra hipótese aqui. Vamos imaginar o caso de duas mulheres adultas, maiores e capazes, sem nenhum vínculo familiar ou tampouco vínculo afetivo, que estão morando juntas por uma questão econômica, para dividir despesa. Ah, quem é que faz isso? Tem muito.
Aqui mesmo em Pernambuco é muito comum o pessoal sair do interior e vir estudar na capital, e é muito comum você ter apartamento com às vezes 2, 3 mulheres, moças, jovens, adultas, que não são parentes, não são amigas, não tem relação íntima, não tem nada. Estão morando junto ali porque são conhecidas e estão dividindo apartamento. Acontece demais. Vem quando você vê anúncio na internet, divida o apartamento, aluga o quarto. Pois bem, imagine então 2 mulheres adultas, maiores de 18 anos, que moram juntas única e exclusivamente por uma questão econômica. Cada uma no seu quarto, não tem relação de afeto, não tem relação de parentesco, nada, estão vivendo no âmbito doméstico por uma questão econômica. Uma mata a outra. Tem feminicídio? Claro que tem. A qualificadora do feminicídio vai se manifestar. Eu tenho uma mulher sendo morta por alguém com a qual ela tinha um convívio dentro da unidade doméstica. A violência doméstica está caracterizada. Segundo o inciso do artigo 5º da Lei Maria da Penha, no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Ou seja, se uma mulher é morta por alguém que é seu parente, seja seu parente consanguíneo ou por afinidade, o feminicídio estará caracterizado. De novo, aqui tem que ser muito pragmático. Se uma mulher é morta por alguém com a qual ela tem um vínculo de parentesco, esse parentesco pode ser consanguíneo ou por afinidade. BGG, o que é um parentesco sanguíneo? Por exemplo, pai e filha, é um parentesco sanguíneo. Já um parentesco por afinidade, cunhado e cunhada. Cunhada não tem vínculo sanguíneo, em tese. Tá certo? A não ser que seja um primo e tal, mas em tese cunhada não tem vínculo sanguíneo, mas ela é parente por afinidade. Sogra não tem vínculo sanguíneo, mas é parente por afinidade. Se a mulher é morta por alguém que é o que ela julga ser aparentado, o feminicídio está caracterizado. Não precisa morar junto, não precisa ter nem contato cotidiano. Exemplo, festa de final de ano da família. Tem aquele sobrinho que nunca vê a tia. Ele só encontra a tia uma vez por ano na festa de final de ano, na festa do Natal da família. No dia que ele encontra a tia, ele discute com a tia e mata. Tem feminicídio? Tem. A mulher está sendo morta por um sobrinho. Ah, mas não morava junto. Não precisa. Não tinham contato nenhum. Não precisa. O vínculo era só mesmo porque eram parentes, mas existia o vínculo. A mulher está sendo morta por alguém que é seu parente, seja consanguíneo ou por afinidade. O feminicídio se manifesta. Inciso 3. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. É aquela história. O namorado, por ciúme, matou a namorada. É um vínculo afetivo. Ah, mas não moram juntos. Não precisa. Todas as vezes que a mulher for morta por alguém com a qual ela teve ou tem uma relação íntima de afeto, independente de orientação sexual, independente de coabitação, o feminicídio estará caracterizado. Ah, Giovanni, o cabo é ex-namorado. Viu a ex-namorada com outro boy, ficou com ciúme e matou ela. Feminicídio, feminicídio. A violência doméstica contra a mulher está caracterizada. E insisto, pode ser um homem ou uma mulher matando. A vítima tem que ser mulher. Mas o sujeito ativo é comum, pode ser masculino ou feminino. É tanto que o parágrafo único do artigo 5º da Lei Maria da Penha diz que as relações enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Então, a primeira forma de você reconhecer o feminicídio é quando a mulher é morta no contexto de violência doméstica familiar. Essa forma é mais objetiva, efetivamente, de ser reconhecida. Se olha para a Lei Maria da Penha, se enquadra em alguma daquelas situações, acabou-se. Só que o legislador também falou em menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Aqui essa história de menosprezo ou discriminação é muito mais complicado de ser demonstrado no caso concreto. Seria preciso que você provasse que o agente delituoso ele efetivamente considerava a mulher um ser inferior. Ele já tinha tido algum tipo de demonstração fática, concreta, plausível, que pudesse ser provada,
que ele achava que mulher era um ser inferior, era um ser incapaz e que por isso ele estava matando a mulher. Se você quer algo dificílimo de ser demonstrado faticamente, mas se você consegue fazer essa demonstração, a qualificadora também está manifesta. Beleza? Bom, antes de continuarmos, eu vou pedir a você que me ajude clicando, por favor, na terceira parte da aula de hoje. Foi, Beto? Deixa eu ver aqui quem ficou até o final na transmissão. Pegar aqui o celular. Você vai tirar a Beto aqui da frente. Pronto, deixa eu ver a galera que ficou até o... Pode entrar, Jorge. Deixa eu ver a galera que ficou até o final aí. Esse para quem chegou no finalzinho... Deixa eu baixar aqui. Esse para quem chegou no finalzinho foi mais um Estúdio Aberto JUS 21. Ó, o professor André Carneiro por aqui. Um abraço, compadre. Foi mais um Estúdio Aberto JUS 21. Como eu sempre digo, aqui é para vocês fazerem de conta que estavam dentro do estúdio, sentirem um pouquinho. Isso aqui foi só a gravação de um bloco dos 4 que eu estou gravando dessa aula, que é para pós-graduação, para as turmas novas de pós-graduação 2022 do JUS 21. Beleza, crianças? Eu vou ficando por aqui, eu vou voltar para gravar o terceiro bloco aí. Um cheiro para quem for de cheiro, um abraço para quem for de abraço. E valeu demais quem ficou aí até o fim. Valeu!